Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aqui nesse canal, um vídeo sobre teologia, e hoje eu quero falar um pouco sobre os vários Paulos que existem. Brincadeira, vamos falar hoje um pouco das perspectivas. Na verdade eu quero falar basicamente, de forma bem resumida, sobre a nova perspectiva sobre Paulo. Eu não quero construir uma história gigante aqui, não quero construir aprofundamentos, eu quero que você que entrou nesse vídeo e talvez pensou que esse assunto seja para teólogo e não interessa para você, eu quero falar para você, nessa simplicidade, para você que acha que esse assunto é muito besta. Mas eu quero mostrar para você a relação, a importância, na verdade, desse tema, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando nós falamos sobre várias perspectivas, formas diferentes de olhar o apóstolo Paulo, de ler o apóstolo Paulo, alguém pode dizer, mas isso aí vai me atrapalhar, isso aí vai me deixar confuso. Eu quero dizer, bem, pode lhe deixar confuso, sim, ok, faz parte do processo de aprendizado. Mas eu quero dizer para você que quando você escuta outra perspectiva, isso pode fazer com que você ou crie mais convicção da sua, ou que o seu horizonte se amplie cada vez mais. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de produzir e desenvolver um pensamento teológico que integra perspectivas. Então, muito da minha construção teológica de pensamento parte do pressuposto de que eu não preciso necessariamente colocar perspectivas em oposição, mas pegar o melhor de cada um. Então, talvez para você seja, mas não interessa outras perspectivas, beleza, é sua ideia. Mas é muito bom quando você amplia seus horizontes e de repente você olha para o apóstolo Paulo de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral, tá? É assim que eu penso. Dito isso, de fato, nós temos muitas perspectivas. Algumas, a meu ver, mais importantes e outras não tão importantes, assim, em termos centrais. Ou pelo menos importantes para mim, no meu momento. Talvez em outro momento do meu desenvolvimento teológico ela seja importante. Mas vamos lá. Nós temos várias. Nós temos a perspectiva reformada, tradicional, nós temos a nova perspectiva, nós temos a perspectiva participacionista, nós temos a perspectiva apocalíptica, nós temos a perspectiva do Paulo dentro do judaísmo, ou perspectiva radical. Nós temos a perspectiva política, né, que vai abranger aí anti-imperial ou teologia da libertação. Nós temos a perspectiva narrativa, nós temos a perspectiva de ciências sociais, antropologia, nós temos a perspectiva wrightiana. Então, observe que existem essas várias leituras, ou várias perspectivas de ler o apóstolo Paulo. E isso assusta. Assusta porque são muitos nomes. Na perspectiva apocalíptica, você tem o Lewis Martin, um grande nome. Na nova perspectiva, você tem James Dunn, você tem Ep Sanders. Na perspectiva radical, ou Paulo dentro do judaísmo, você tem Mark Nanos, Paula Fredriksen, você tem a Pamela Elzenbar, você tem, enfim, na perspectiva participacionista, você tem o Gorman. Então, são muitos nomes, muitos livros, isso acaba assustando. Porém, minha dica para você é voltar para o básico e voltar para a nova perspectiva. De todas essas, nós temos essa nova perspectiva. E por que ela é importante? Porque ela lança os alicerces para essas várias outras. Só que aí a gente agora encontra um outro obstáculo. E o outro obstáculo é que é difícil definir a nova perspectiva. Por que é difícil? Porque dentro da nova perspectiva, nós temos pensadores que compartilham dessa perspectiva, mas que eles têm pontos de divergências. De alguma forma, eles discordam também entre si. Então, quando a gente está falando de nova perspectiva, a gente pode até falar de novas perspectivas dentro da nova perspectiva. E isso deixa a coisa, com certeza, assim, mais assustadora, né? Porque você vai se criando um monstro e a gente não sabe onde isso vai parar. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos sobre isso, que quando eu estudei perspectivas, eu gosto de dizer para os meus alunos que para mim é algo que me interessa, porque
O pensamento paulino, ele precisa de perspectivas, porque cada um, nas suas devidas proporções, sem entrar em contradição, né, entre elas, vão olhar o apóstolo, né, olham o apóstolo de um lado diferente, tamanho a grandeza do seu pensamento. Mas, obviamente, que isso vai assustar. Dito isso, como é que a gente, então, vai na nova perspectiva, tendo ainda dentro delas esse feijão com arroz, mas como é que a gente consegue definir, como é que a gente consegue estabelecer os pontos aqui? E eu quero nesse vídeo, e de maneira rápida, não vou entrar em histórias, poderia entrar em histórias com vocês aqui, desde das escolas alemãs, os séculos de 20, 18, voltar para o 18, 19, desenvolver todo o pensamento paulino, como Mortifier e outros, a Bultmann, etc. Não vamos fazer isso. Poderia ir em Chris Stendhal, né, a sua crítica ao pensamento da consciência ocidental, ali, do seu grande artigo. Poderíamos falar um pouco sobre Ep Sanders, em 1974, depois 77, o livro dele sobre o judaísmo palestino, Paulo e o judaísmo palestino. Poderíamos falar sobre James Dunn, que lança ali perto de 80 e pouco, a sua teologia do Novo Testamento e também o seu livro sobre Nova Perspectiva. Poderia falar sobre N.T. Wright também e construindo essa história com você. Mas vamos nos deter em 4 pontos. 4 pontos fundamentais para a nova perspectiva que, de alguma forma, esses 4 pontos lançam as bases para essas outras perspectivas que eu falei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, uma releitura do judaísmo. Segundo ponto, uma releitura de Paulo por causa dessa releitura do judaísmo. Terceiro ponto, uma ênfase mais social, horizontal, do que uma ênfase mais individual, vertical. Então, uma ênfase mais horizontal, sociológica, eclesiológica, do que vertical, salvação individual. Então, primeiro, uma releitura do judaísmo, uma releitura de Paulo por conta da releitura do judaísmo. Isso fez com que a ênfase se tornasse mais numa leitura de Paulo mais social, judeu e gentil. E quarto, mais importante aqui, para mim, né, é que isso fez com que tanto Gálatas como Romanos não fosse sobre como o homem pode ser salvo do seu pecado de forma individual, no sentido da reforma protestante, mas com que base os gentios podem ser incluídos no povo de Deus a partir da lei. Então, aquilo que a gente lê muito em Romanos, em Gálatas, salvação individual, como é que eu posso, a justiça de Deus imputada a mim no indivíduo, isso foi se dissolvendo. A ênfase se tornou que, tanto Gálatas como Romanos, na verdade, vem desse terceiro ponto, a ênfase social, no sentido de que a questão não é tanto individual, mas coletiva. Como os gentios podem fazer parte do povo de Deus, a parte da Torá, a parte da lei. Então, esses 4 pontos são essenciais. Vamos voltar para o primeiro. No primeiro, a gente tem uma nova releitura do judaísmo. E essa nova releitura é uma nova releitura em relação ao quê? A leitura tradicional, popular, vinda de conclusões da reforma protestante. Eu não gosto de chamar essa perspectiva de perspectiva luterana, porque para mim, quando eu leio Lutero, eu não vejo muito isso, mas de forma popular, no meio reformado, a ideia é que o judaísmo, de alguma forma, começou a cumprir a lei, a observar a lei, para conseguir ganhar sua salvação. E aí a gente percebe uma ideia de teologia do mérito, no mesmo sentido das críticas que nós vemos durante a Idade Média da Reforma ali, à Igreja Católica, com relação a tentar ganhar salvação por obras. Então, no meio geral reformado ou tradicional, o judaísmo era legalista. A nova perspectiva vem e diz, não, nós precisamos de uma nova releitura, não faz sentido o judaísmo ser legalista, porque eles não tinham que ganhar nada, eles nasciam como o povo de Deus, eles nasciam israelitas, eles se circuncidavam, estavam ali. Então, eles começaram a colocar em xeque essa leitura do judaísmo com relação ao legalismo. Não, o judaísmo não era legalista. Só que na medida
em que eu olho para o judaísmo e digo, o judaísmo não era legalista, a pergunta é, então o que Paulo estava criticando? E isso fez com que uma nova leitura de Paulo acontecesse. Se Paulo não estava criticando o legalismo de alguém tentar ganhar salvação por obras, o que Paulo estava criticando? E aí vem o nosso, então, terceiro ponto. Essa nova leitura do judaísmo, que causou uma nova leitura em Paulo, fez com que essa leitura fosse tirar a ênfase de alguém tentando ganhar a salvação por obras, e na verdade tem que ser por fé. Tirou essa ênfase e entrou uma ênfase sociológica. O que Paulo estava criticando era o etnocentrismo do judaísmo, de que de alguma forma eles estavam estabelecendo certos limites e barreiras para a comunhão de judeus com os gentios, com aqueles fora da comunidade judaica. Então eles começaram a criar essas barreiras e esse etnocentrismo estava dividindo a igreja. E Paulo ele vai destruir essa barreira com a fidelidade ou a fé de Cristo, colocando à parte as obras da lei que estavam impedindo de ter essa relação entre judeus e gentios. Ora, para ter a relação era exigido guardar esses marcadores de identidade, para que os gentios se sentissem povo de Deus e participassem da comunhão, era necessário guarda do sábado, da circuncisão, das leis de natureza de alimentos, de comida e etc. E isso estava impedindo a comunhão de acontecer. E Paulo, então, vai dizer, olha, não, o que nos marca agora como povo de Deus, tanto judeus como gentios, é a fidelidade do Messias e a fé no Messias. Então, isso nos leva a olhar Romanos de uma forma diferente e nos leva a ver Gálatas de forma diferente. Então, revisando esses 4 pontos, uma nova leitura do judaísmo, que ocasionou uma nova leitura de Paulo, que ocasionou uma nova ênfase, não tanto individual, de uma consciência pesada do indivíduo, mas de um problema eclesiológico e social, e isso pode ser visto numa nova leitura de Romanos e de Gálatas, onde Paulo não está tratando ali sobre como o homem pode ser salvo, mas com que base judeus e gentios podem agora se relacionar como povo de Deus, por causa da chegada do Messias. Então você tem esses elementos da nova perspectiva. Esses 4 elementos, sem querer abordar aqui e aprofundar, eles causaram, então, o grande estrondo. Se eu não me engano, acho que é Paloma Eisenbach, né, do Paulo dentro do judaísmo, perspectiva radical, ela atribui, ainda que você possa ver um pouco antes dele, mas ela atribui a Ep Sanders e o seu livro, o grande boom, apesar dela fazer críticas duras ao livro, depois no livro dela, ela atribui a Ep Sanders muito desse estrondo, que ocasionou essa nova leitura do judaísmo. Alguns gostam de ir mais para trás, alguns gostam de ir para Christian Stendhal. Eu acho que o artigo do Marcus Barth, que é Paulo, um bom judeu, em português seria assim, para mim ele é mais estrondoso do que o do Christian Stendhal. Obviamente, do Christian Stendhal fez mais sucesso nesse sentido mais popular. Mas o que aconteceu houve essa revolução de uma nova releitura do judaísmo. Ocasionou, então, muitas reações. O Carson reage com o seu livro editado Paulo e o Judaísmo Variegado, em português seria mais ou menos assim, 2 volumes importantíssimos. E aí nós temos várias reações a isso que eu falei, a esses 4 pontos que eu falei. Nós temos uma reação, por exemplo, do que agora nós já chamamos de pós-nova perspectiva. E o que seria a pós-nova perspectiva? A pós-nova perspectiva é simplesmente várias perspectivas que dizem, olha, tem uma coisa aí na nova perspectiva que não está certo, mas não significa que a perspectiva antiga está certa também, entende? Então, eles vão realocar para o lugar certo as críticas que a nova perspectiva fez à antiga. Complicou um pouco, né? E aí você tem, por exemplo, Francis Watson, no seu livro, em português seria A Hermenêutica da Fé, um livro muito importante, e também o seu livro sobre os judeus e os gentios, sobre a relação de judeus e gentios. Se eu não me engano, o título do livro em português seria O Problema dos Gentios, ou O Problema dos Judeus, só que eu posso estar confundindo com o livro do Metzel Mathiens, que também é um cara muito importante dentro da perspectiva radical, a perspectiva dentro do judaísmo. Então, tudo isso que a nova perspectiva fez, criou essas reações, gerou reações muito fortes.
nem sempre reações novas. Por exemplo, a perspectiva apocalíptica, ela já é um pouquinho mais antiga. Ela é um pouco barthiana, se a gente colocar assim. Por quê? Porque ao passo que a galera voltou muito para o judaísmo, isso fez com que a galera se voltasse muito para a unidade entre Antigo e Novo Testamento e voltasse os seus olhos para o judaísmo de forma correta. E a perspectiva apocalíptica vai dizer, ok, nós temos que voltar para a história da salvação. Mas existe um elemento apocalíptico ali. E é difícil definir o que é a perspectiva apocalíptica, mas se eu fosse usar uma palavra seria, ao passo que a gente precisa entender o fim dos tempos à luz do judaísmo, nós precisamos entender que o próprio judaísmo já esperava que haveria uma quebra, uma fissura, uma perda de continuidade, no sentido de que, tá, mas por que a gente não cumpre ainda a lei hoje? Os judeus deveriam cumprir, são judeus, então... E a perspectiva apocalíptica vai dizer, é porque uma quebra seria esperada. Ao passo que eles enfatizam a história da salvação, Louis Martin, no seu comentário de Gálatas, muito importante, ele, ao mesmo tempo, fala dessa fissura, dessa descontinuidade, dessa intervenção brusca de algo completamente novo, que aí justifica-se, por exemplo, a quebra da continuação com a Torá. Então você tem a perspectiva apocalíptica. A perspectiva participacionista, por exemplo, ela vai falar muito de um misticismo católico e uma ideia da participação futura da nossa natureza com a natureza divina e essa transformação na natureza divina, tem muito já adiante. Então algumas já são antigas, mas outras são mais novas. A gente pode colocar assim, como por exemplo, Paulo dentro do judaísmo, mas eu não quero entrar aqui porque essa eu acho que eu deveria fazer um vídeo mais longo, porque é uma perspectiva que eu discordo muito. Obviamente que eu respeito todos que a defendem, no sentido até de eruditos fantásticos. Só que é um tipo de perspectiva que tem muita dificuldade ainda. Quando eu leio os escritos do Mark Nanos, por exemplo, é difícil concordar com alguma coisa. Mas é uma perspectiva importante. Só que ela já é mais nova. Mas, por exemplo, você tem esse livro da Paula Fredriksen, será que eu estou falando certo? Dela, O Apóstolo dos Pagãos, eu acho, seria em português. É um livro fantástico, ganhou prêmio. Capítulo 4 é primordial. Uma das coisas mais brilhantes que alguém já escreveu nos últimos tempos. De que o problema de que, mesmo depois do concílio em Atos 15, por que se começou depois a querer impor essa necessidade de circuncisão? Aí a resposta dela é por conta de uma questão escatológica, por conta do atraso da parousia. Alguma coisa estava atrasada, então essa necessidade de circuncisão começou a surgir, tentando resolver esse problema do atraso da parousia. Essa relação escatológica dela é algo realmente fantástico. Nós devemos reconhecer isso. Mas é uma perspectiva complicada, mas ela vai dizer, olha, perspectiva reformada colocava Paulo contra o judaísmo, nova perspectiva coloca um Paulo mais neutro, ele é judeu, mas é bem neutro, já não é mais um judeu por religião e por comprometimento, mas só por cultura, mas ele está ali, aquilo que era negativo virou neutro, só que eles dizem, peraí, a gente precisa agora corrigir. A gente precisa mostrar que Paulo não ficou neutro com o judaísmo e nem era contra. Paulo estava dentro e continuou sendo judeu e continuou tendo esse comprometimento como judeu e todas aquelas críticas que ele faz nas cartas é para um público gentil, da relação do público gentil com a Torá e não necessariamente do público judeu, porque ele é o apóstolo dos gentios. Isso criou-se então aí várias outras questões que aí fica para vários outros vídeos que se a gente fosse fazer aqui. Mas, voltando ao nosso ponto, aqueles 4 pontos são pontos que devem ficar na sua mente, tá bom? Eu acabei saindo da minha parte mais didática e acabei começando uma conversa aqui, mas tem muita coisa pela frente. Eu sou fascinado pelos estudos paulinos, reconheço minha dificuldade em entender muitas coisas ainda, mas eu sou fascinado. E é isso. Talvez nos próximos vídeos a gente vá secando cada escola, tentando mostrar alguns pontos fortes e fracos, tentando entender aí essa galera que às vezes realmente dificulta o nosso entendimento. Eu podia escrever mais fácil, né? Mas é complicado. Esse é o nosso vídeo. Isso é um pouquinho da nova perspectiva e de outras perspectivas. E eu espero que tenha lhe ajudado
ou lhe traumatizado. Não, espera isso não. Valeu, gente. Deus abençoe. Deixa o like aí, por favor. Valeu.